Como é seu nome? Kátia. Kátia, o que você tá fazendo aqui? Tentando almoçar. Já não almoçou, não? Mas vamos almoçar de novo. Brincadeira. E você, meu amor? Então, a gente tá almoçando esperando. Você tá almoçando esperando? Você tá esperando Tô esperando o almoço. Full of bright, brilliant ideas. It's really an extraordinary book, and I recommend it for anyone interested in contemporary practices involving art and technology. He was invited to organize an exhibition at the Jewish Museum in New York in 1970, and this was known as the Software Exhibition. The Jewish Museum in New York was one of the leading venues for experimental art. Apesar da curva, apesar da serra, apesar da grama, apesar da chuva, apesar da lama, do muro, do escudo, apesar do escuro, de tudo que turva, apesar de tanto penar, de tanto pensar, de tanto pesar, de tanto apesar de tudo o que a gente não sabe, que não serve, apesar de tudo, apesar da curva, apesar da serra, apesar da grama, apesar da chuva, apesar da lama, do muro, do escudo, apesar do escuro, de tudo que turva. Isso é uma pegadinha clássica, né? Falar pra pessoa sorrir pra tirar foto e manda a pessoa rir. Apesar de tanto penar, de tanto pensar, de tanto pesar, de tanto apesar de tudo o que a gente não sabe, que não serve, apesar de tudo, tudo vai ficar leve, tudo vai. Feel free to contact me via email or Facebook, and we can continue these discussions offline and look at books on Sunday. Thank you. Thank you. So, we finished. Ficar leve, tudo vai ficar leve, se você me levar, tudo vai ficar leve, tudo vai ficar. Eu quero pegar detalhes de roupa. Tá na fila, você tem vai falar que até tá. Sou dinheiro eletrônico e. Ah, é? Aí faço foto lá na A proposta dessa segunda metade da tarde, que não é bem uma metade, né? É fazer um brevezinho, uns 10 minutos do Tetsu. Ele vai também fertilizar nossa imaginação com o trabalho dele, nos provocar. A mesma coisa o José Otávio. E aí a ideia é que a gente possa abrir espaço para as conversas, né? E você vai se apresentando. Meu nome é Tetsu Takita. Eu estou frequentando ano passado a Universidade das Quebradas. Tive uma formação em desenho publicitário. Aí depois eu estudei, me formei ator. E agora eu estou fazendo sistema de informação na Gama Filho. Sou acadêmico de sistema de informação. Mas a minha pesquisa sempre é em torno da arte, assim. É o que me move a arte. E eu tive recentemente aula com o professor Visador Andrade, que ele está fazendo doutorado no tema de jogos. Né? E ele deu umas aulas pra gente sobre narrativas nas mídias que eu fiquei muito interessado. Eu queria partilhar um pouco com vocês, até no slide que eu trouxe, né, do que ele falou sobre jogos em realidade alternada, que é uma coisa assim, que está surgindo já tem um tempinho, né, lá fora, e está começando a chegar aqui. É uma coisa que a gente pode usar, não só comercialmente, mas principalmente para promover ideias. Então eu acho que é uma coisa que ajuda até
uma coisa colaborativa e que pode ajudar a fluir ideias do bem comum. São jogos, né, a cybercultura e o espaço transmídia. Aqui tem a definição do ARG. Né? É um jogo pervasivo. Ele é pervasivo porque ele invade, né, a vida da gente. Ah tá, mas só para entender, né, qual a diferença do RPG. É porque o ARG, ele usa a cidade da computação ubíqua como plataforma. Ou seja, né, hoje a gente sabe que a computação é ubíqua, né? Que ela está, você está, em vez de estar ligado numa máquina central, a máquina está em você onde você está, na sua geladeira, no carro, em qualquer lugar, né? Então, através disso, transformam-se objetos comuns, cenários urbanos e regras do jogo. Aí aqui tem alguns exemplos, tem alguns já feitos no Brasil também. É usado bastante GPS para isso, né? Agora tem umas perguntas, né? Como as novas mídias podem influenciar os modos de usar o espaço? E as mídias locativas podem produzir espaço? Qual a linguagem midiática que emerge dessas formas de aplicação do espaço? Aí bem a questão da mobilidade e também se usa bastante o QR Code, né? Que a gente usa para usado como formas de mandar enigmas para os jogadores. O espaço como produto das práticas sociais. Então, essas práticas sociais, no caso nos ARGs, eu estava até comentando, os personagens, os atores que são, não os jogadores, mas os personagens que estão no ARG, eles podem ser pessoas que elas são trocadas as identidades na rede social, ou são atores que não são conhecidos, porque eles realmente jogam como se fosse aquele personagem, né? E geralmente as histórias não são muito de vampiros, ficções, elas são mais realidades mesmo. Por isso que é realidade alternada. E esse avatar que ela assume é como se fosse ela não revela que ela não é ela. Entende? A pessoa que tá jogando pensa realmente que ela, vamos supor... Ela propõe uma discussão, é isso? Isso, ela propõe uma discussão. Geralmente a personagem-chave, ela tem alguma coisa que ela quer ajuda das pessoas. Geralmente é num lugar assim. Práticas, as técnicas que o Augusto Boal... Isso, teatro oprimido. Teatro oprimido. Criar uma celeuma em público e gerar tumulto previamente determinado. Tá Com sendo 2 ou 3 atores. Eu tô fazendo a iluminação aqui. É possível mesmo que essa ideia, tem aquela coisa da egrégora, né? Que a gente pensa uma coisa ali aqui, e eu acho que isso é uma coisa que realmente é o Boal, é uma coisa boa mesmo, né? Essa ideia de assumir a diferença é que hoje você tem justamente esse contexto de gamificar o negócio, né? Os recursos da tecnologia para implementar, né? Mas a ideia mesmo, o conceito é isso. Se você me permite uma observação, eu acabei de ver uma experiência parecida, quer dizer, que não tem absolutamente nada de tecnológico, mas muito interessante, que é uma fita que percorre todo o comprimento, vamos dizer, de um campo mais ou menos como nosso, assim, nessa distância, um campo quadrado, um tablado, e as pessoas desenrolam, 4 pessoas desenrolam essa tarja de tecido e passam por trás do corpo aqui, formando um quadrado. E levam um tempo até se equilibrar de maneira a ficar ligeiramente inclinado. Então o meu equilíbrio vai depender das outras 3 pessoas. É uma metáfora muito interessante de como a gente depende de todos, em todos os sentidos, para manter a tensão correta. E quando as pessoas se equilibram, o mais interessante eu percebi, elas sorriem. Eu acredito muito na era de Aquários e nessa tendência, não sei se é uma tendência, uma vertente, das pessoas começarem a ver tudo, né? Que antes a gente vê tudo em partes, hoje a gente está começando a ver tudo como um todo mesmo, né? Como a gente parte de algo maior. Porque tem até uma obra de arte na Bienal, não sei se alguém já esteve ali na Bienal Internacional da Criatividade, que está tendo no Pier Mauá, começou essa semana, e tem uma obra que são várias boias interligadas, tem de 3, de 4, e a pessoa tem que se juntar numa boia vermelha, assim, tem que andar junto. E realmente, todo mundo que faz aquilo está sempre sorrindo. E é aquela coisa, né? Boiar junto, né? O Paulo Coelho, e que ele tem um trabalho que você cria com os celulares, uma espécie de fita desse tipo, mas ela é totalmente virtual. E aí, só que o que eu acho curioso, isso
são detalhes, esse detalhe que me chamou a atenção. Então, ele põe um vídeo da pessoa descrevendo o trabalho, porque se a pessoa sair muito fora, o laço rompe. Né? Então, tem movimentos possíveis e não possíveis. Então, a pessoa que está praticando lá o trabalho da rede, a distância dele, de repente comenta assim, deu para perceber como eu posso controlar o movimento dos outros. Então, essa coisa controladora... E que o meu movimento determina o movimento dos parceiros no jogo. Mas essa ligação também entre essa vontade de poder, assim, que a tecnologia dá, entendeu? Ela acaba indo exatamente na contramão desse negócio da fita. Entendeu? É por isso que eu falo que eu perguntei aquela hora para ele que a gente tem que começar a tentar entender mais sutilmente o que está implicado na tecnologia. A gente tem que ficar pondo esse conflito infantil entre mundo tecnológico e não tecnológico, porque o mundo já é tecnológico. Não tem mais tem quase que desde a pré-história, aliás. Desde a pré-história. Porque acho que é essa palavra que parece que ela está ligada à eletrônica, né? Não tem nada a ver, né? A fazer função, fazer mais tecnológica. Inovação ligada à industrialização. Inovação não pode ser isso. Não, o projeto que eu mandei nesse final foi um jogo que eu ia fazer até acabar o mundo. E aí começa hoje, tem uma data para terminar. Então a pessoa, o jogador, geralmente já salta para terminar. Isso faz com que ele agilize para conseguir o enigma e vencer o jogo. Pelo menos pode não ter um vencedor, pode ter vários. O lugar, então, é estruturas simbólicas que o homem cria e recria para mediar nossas relações sociais. É tudo muito semelhante ao nosso mundo real, né? E a espacialização é o processo necessário para a produção de lugares temporários. Então cria-se um círculo mágico, né? As crianças fazem isso muito bem, né? Elas transformam o espaço em regras, né? Aqui eles transformam a pedra num bichinho, sei lá, um pix aqui, que não pode entrar. São regras fictícias, mas reais, né? Para o jogo. É verdade, tá? Repete, ARG significa? Alternative Reality Games. A gente pode usar vários recursos, né, da tecnologia para implementar o ARG, mas ele é basicamente humano, assim, sabe? Tem que falar de cross-mídia, transmídia, mas ele é basicamente a ideia, né, e a gente usa a mídia apenas para difundir aquela ideia, assim. Ele não é totalmente dependente não é um jogo eletrônico.